Boa noite, sou Delano. Nós vamos tratar aqui sobre registro de imóveis, juntamente com o João Pedro Simões, Marco e Santiago. Segundo a definição de Borges, registro de imóveis é o ato de ofício praticado pelo oficial de cartório de imóveis, o qual é revestido de fé pública e faz constar no assento registral permanente os atos de aquisição e transmissão da propriedade imóvel, assegurando assim o direito de propriedade de seu titular ou adquirente, além de assegurar a publicidade dos direitos reais perante terceiros. Os registros, acessíveis a todos os particulares, atestam eventos jurídicos em conformidade com a lei, relacionados a pessoas ou propriedades, interligados por referência a um registro principal, ao garantir que terceiros tenham conhecimento da situação jurídica em questão. Continuando a conceituação de registro de imóveis, pode ser entendido como órgão público complementar ao direito civil, especializado na catalogação de títulos públicos ou privados, em constante aprimoramento e que desempenha papel fundamental na garantia da integridade e da eficiência das transações relacionadas a imóveis. Desempenha papel fundamental como órgão de resolução de conflitos, é um instituto voltado para garantir a segurança jurídica nas transações imobiliárias. Segundo a definição de Valim, registro de imóveis é considerado como serventia da justiça encarregada de trasladar para seus livros os atos jurídicos relativos aos bens imóveis. Finalidade do registro de imóveis. Aqui eu vou citar esse artigo 172 da lei, só para colocar aqui a finalidade de registro de imóveis. É a lei 6.015, de 1973, que é a lei de registros públicos, está lá no título 5, capítulo 2 da escrituração. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis, reconhecidos em lei, intervivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Esse artigo, assim como vários outros, eles tiveram alterações, Na verdade, essa lei ela passou por diversas alterações. Acho que vou falar daqui a pouco. Até porque ela é uma lei de 1973, a lei 6.015, mas essa lei 6.216 que consta aqui, a redação dada pela lei, ela altera vários artigos e incisos dessa lei. Funções do registro de imóvel. Sua principal função é a inscrição de títulos públicos e privados, também é de torná-los acessíveis a terceiros por meio de ampla publicidade, desempenha papel crucial no controle, cadastro, eficácia, segurança e proteção das relações jurídicas relacionadas às propriedades imobiliárias. Aí nós podemos ter as funções típicas e as funções atípicas. As funções típicas englobam a aquisição ou transferência de propriedade por meio da protocolização de títulos e estabelecer a presunção de domínio da propriedade imobiliária. A protocolização de títulos consta lá no artigo 1245, parágrafos 1º e 2º do Código Civil. Segundo Balbino Filho, o registro de imóveis não se limita a dar publicidade aos atos jurídicos referentes às mutações da propriedade. A constituição, transferência e modificações dos direitos reais, em geral, devem refletir-se nesse registro, a fim de que se dê, na medida do possível, exatas informações a respeito do estado dos bens de raiz e suas alterações. E também temos as funções atípicas, que são responsáveis por dar maior precisão ao ato registral, ao dar-lhe segurança jurídica, autenticidade do título e eficácia. Vamos efetivamente falar da Lei 6.015 de 1973, que é a Lei de Registros Públicos. Ela foi publicada em 31 de dezembro de 1973. Ela dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Ela foi assinada durante o governo de Emílio Garrastazu Médici e tem origem no Poder Legislativo. Essa lei estabelece a necessidade do serviço de registro público para garantir a segurança jurídica e eficácia dos atos jurídicos. Então, a Lei de Registros Públicos, como essa lei é conhecida, define regras para o registro, autenticidade e publicidade dos atos. Os serviços de registro são atos formais prestados por oficiais de registro de imóveis, que são agentes delegados pelo Estado, possuem fé pública, são responsáveis pela guarda e conservação dos dados. O artigo 1º diz: os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Evidentemente que não daria para a
gente falar da lei toda, então a gente vai destacar alguns trechos da lei no que se diz respeito ao registro de imóveis. Parágrafo 1º, os registros referidos neste artigo são os seguintes. Aí lá no inciso 4 ele cita o registro de imóveis, que é o tema abordado aqui por nós. Lá no artigo 19, que a certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Coloquei esse parágrafo aqui porque eu achei que ele fala bem desse tema. Parágrafo 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Lá no título 5 da lei, fala sobre registro de imóveis, capítulo 1 das atribuições. Artigo 67. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro, inciso 1, e a averbação, inciso 2. Artigo 68. Na designação genérica de registro, considera-se englobados a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 69. Todos os atos enumerados no artigo 167 dessa lei são obrigatórios e serão efetuados a serventia a situação do imóvel. Observado o seguinte, o que ele está falando aqui, esses atos enumerados no artigo 67, é porque eu citei apenas os incisos, né, inciso 1 e 2, lá no artigo 67, mas na lei tem vários itens, né. Inciso 1, as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso 1, no parágrafo 1º e no parágrafo 18 do artigo 176 desta lei. Inciso 2, para o imóvel situado em 2 ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em ambas as serventias dos registros públicos. Inciso 4. Aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem para encerramento de ofício da matrícula anterior. Parágrafo 2º. As informações relativas às alterações de denominação de logradouro, numeração predial, serão enviadas pelo município à serventia do registro de imóveis da circunscrição onde estiver situado o imóvel, por meio do SERP. Vamos falar mais à frente desse SERP aqui. E as informações de alteração de numeração predial poderão ser arquivadas para uso oportuno e a pedido do interessado. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as matrículas serão abertas, inciso 2, com a prática dos atos de registro e de averbação apenas no registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se sem conteúdo financeiro a circunstância na outra serventia. Já pulando para o capítulo 4 das pessoas, destacar aí o artigo 217, registro e averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas. Nós sabemos, né, que o cartório de registro de imóveis, assim como os outros cartórios, eles são órgãos que servem para registrar. Nesse caso, a gente está falando dos imóveis e tem as respectivas taxas, enfim. Foi destacado já, né, até agora, que serve para dar segurança jurídica, né, a todo e qualquer ato que é realizado. Artigo 236. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado. 237. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Capítulo 8 da averbação e do cancelamento. Artigo 251-A. Em caso de falta de pagamento, o cancelamento do registro do compromisso de compra e venda de imóveis será efetuado em conformidade com o disposto neste artigo. Temos aí o parágrafo 1º e o 2º. Destacar que esse parágrafo, acredito também que esse primeiro parágrafo foram acrescentados pela Lei 14.382/2022, que é outro dispositivo que altera inúmeros incisos, artigos, né, e parágrafos dessa lei 6.015. Vou falar dela agora. A Lei 14.382/2022. Como tudo na nossa vida, a questão do registro de imóveis também passou por modernização, certo? Todos os registros anteriormente, no século passado, eram feitos no papel, era arquivado. E então, essa Lei 14.382, ela é um marco recente que atualiza a Lei 6.015 de 73. Ela tem origem na medida provisória número 1085 de 2021, e dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que é o SERP, que foi mencionado agora há pouco. Quais são os objetivos dessa lei? Desburocratização dos processos relacionados a registros públicos, introdução de inovações tecnológicas, né, que eu falei agora há pouco, está lá nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 1º da Lei 6.015, e também implementação de medidas voltadas à melhoria do ambiente de negócio. São os objetivos dessa lei. Ela foi criada mesmo nessa
com essa intenção. Além das leis que já foram citadas, tem mais alguns dispositivos legais, né, que tratam do tema. A própria a Constituição Federal, né, estabeleceu um sistema robusto que tem sido modelo para a evolução do registro imobiliário no Brasil. Contribui para a dinâmica do mercado. Temos a Lei 8.935, de 94, dispõe sobre serviços notariais e de registro. A medida provisória 1085, acredito que eu citei ela agora há pouco, que ela deu origem à Lei 14.022. A medida provisória marcou um novo capítulo no direito real brasileiro com a construção de um consociamento social pautado na promoção de importantes avanços, fortalecimento do registro de imóveis e no desenvolvimento do mercado imobiliário. Também o provimento 195 de 2025, recente, né, portanto, é do CNJ, detalha e atualiza dados de identificação de imóveis a serem consignados na matrícula, como CEP e localização exata. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco da perspectiva histórica do registro de imóveis no Brasil. Eu vou começar um pouquinho antes de 43. Em 1833, a Inglaterra aboliu a escravidão dentro do seu território. Os Estados Unidos também tinham abolido no início do século XIX. E com isso surgiu uma pressão muito grande no Brasil para abolir a escravidão também, pelo surgimento de um novo mercado, né, que seria dessas pessoas libertas. E nesse contexto, a elite fundiária brasileira tinha muito medo de que esses negros libertos tomassem posse da terra ou fosse concedido terras a eles e eles competissem com essa elite fundiária. Então, nesse contexto, foi criada a Lei de Terras, que aboliu tanto as sesmarias quanto a tomada de posse da propriedade. Então, toda a terra que fosse adquirida, ela teria que ser por compra e venda, ou do Estado ou por terceiro. Mas agora, voltando um pouco a 1843, foi a primeira ideia do que seria um registro de imóveis. Nesse contexto, foi criada a Lei Orçamentária 317, que previa a criação desse registro de imóveis para fins de hipoteca, ou seja, para garantia do proprietário quando for fazer um empréstimo e etc. Mas só em 1846, pelo Decreto 482, é que esse registro geral de hipoteca foi criado. Só que ele era um registro muito mais declaratório do que algo como o registro é hoje, né? Algo que desse uma garantia de que a propriedade não houvesse hipotecas, por exemplo, privilegiadas ou ocultas, ou seja, duas propriedades com o mesmo registro. Aí, um pouco para 1864, houve a instituição da inscrição desse registro, que garantiu uma uniformização desse registro pela vedação à oposição de credores de hipotecas anteriores às inscritas anteriormente, ou seja, houve a proibição de que eu pudesse utilizar esse registro da mesma propriedade duas vezes. Isso é o embrião para o que seria depois o princípio da presunção de veracidade do registro, quanto da próprio princípio da continuidade de registro, que eu vou explicar um pouco depois. Ele também trouxe consigo essa lei a criação de um rol de direitos reais. Antes disso, o que existia era um direito pessoal desse titular com os terceiros, mas com essa criação, tanto que não existia nem nas ordenações filipinas. Era o antecessor do Código Civil, né? Que era uma lei portuguesa, e eles tiveram que se basear no direito romano justiniano para criar esse rol de direitos reais. Isso foi um importante marco também. Outra coisa importante, a transmissão de atos por pessoas vivas, antes era só por herança, etc. Ainda essa lei não tornava o registro obrigatório, mas a alienação do bem de terceiro só era possível com a transcrição dessa inscrição. Aí o Código Civil de 1916, ele trouxe o efeito comprobatório desse registro, ou seja, não era mais um registro declaratório, e atos publicitários dessa titulação. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir no cartório e solicitar a certidão de inteiro teor, desde que pague a taxa, né, de qualquer propriedade. E essa publicidade do registro de imóveis garante legitimidade a ele e que essa propriedade ela seja realmente que haja, né, a legitimidade desse registro do imóvel. E aí no artigo 530 do Código Civil, ele fala os modos com qual a propriedade imóvel é adquirida. Pela transcrição do título de transferência, né, que foi o caso que eu dei, pela cessão, uso capião e direito hereditário, como a gente já estudou com o professor, né. Aí depois tiveram vários inclusão de princípios, né, o princípio da continuidade do registro, que na certidão você precisa ter todos os titulares do direito daquela propriedade
e como ela foi adquirida, seja por herdeiros, meeiros, seja pelo contrato de compra e venda, isso traz muita importância para trazer legitimidade para isso. Evita que a propriedade seja registrada 2 vezes ou não seja registrada por ninguém. Então esse princípio ele é muito importante para trazer essa legitimidade para o registro de imóveis. Já em 1939 foi criado pelo decreto 4.857 o registro de averbação, que dentro da matrícula do imóvel fala sobre a situação jurídica do imóvel. Por exemplo, se tem uma reforma dele, ou no caso de pessoas naturais, se houve um divórcio, quando tem algum processo, por exemplo, de passivos ambientais dentro da matrícula, o poder público pode pedir para esse cartório fazer a averbação de passivos ambientais dessa propriedade. Então, é mais para mostrar a situação daquele imóvel. E em 1973, houve a Lei de Registro Público que é vigente ainda com grandes alterações, como o Delano falou e até citou esse artigo. Ela trouxe uma maior organização desse registro, a criação do Fólio Real, que tornava a matrícula, facilitava, né, para se conseguir essa matrícula, porque deixava uma página para cada imóvel. Ou seja, não tinha mais aquela bagunça de um monte de livro que se precisava saber onde é que a propriedade estava. Com essa lei de 73, houve essa uniformização do registro, concentrou todos os atos relacionados à propriedade dentro do registro do imóvel, como é hoje. Boa noite. A intenção principal agora mesmo é trazer para a prática atual como que funciona. Tem um rito que a gente conseguiu organizar, mas esse rito pode acabar sendo colado e tudo, não há problema. Ao decorrer eu vou explicando um pouco. A princípio, é bom você ter um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda vai seguir o rito do Código Civil, do artigo 481 ao 532. Você comprando imóvel, ok, o contrato de compra e venda. Pode ser dispensável esse contrato. Adiante, é importante que você envie esse contrato de compra e venda para o tabelião de notas, porque ele vai meio que produzir uma minuta da escritura. Por que é bom enviar para o tabelião? O tabelião ele já está acostumado a fazer a escritura. Enviando o contrato de compra e venda para o tabelião, ele já vai redigir a escritura sem ter muitos erros. Você mesmo já pode fazer a escritura, porém pode acabar tendo algum erro. Então é aconselhável enviar para o tabelião para ele mesmo fazer, para evitar de ter esse tipo de erro. Também é dispensável. Adiante, a gente vai falar agora da escritura pública. A escritura pública, ela é exigida no Código Civil, no artigo 108, que diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, escritura pública é essencial à validade de negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Tem essa determinação e também há alguns documentos particulares, instrumentos particulares que possuem força de escritura pública, como é o caso da alienação fiduciária pelo banco. Adiante, feita a escritura, a gente vai fazer a fase do pagamento. Primeiro a gente tem a dúvida, primeiro é feito o pagamento e depois você assina, ou primeiro você assina e depois é feito o pagamento? Pesquisando, eu vi que é recomendado o seguinte: tá você, vendedor, e o comprador, e o tabelião. Os dois assinam o contrato, o tabelião pega o contrato e espera a confirmação do vendedor que o pagamento foi realizado. É um rito que, assim, é aconselhável, mas tanto faz. Primeiro assina, depois paga, depois assina, tanto faz. Por último, vem o registro. É importante falar que na escritura pública só diz para quem vai ser transferido. A escritura pública não transfere. No registro que há de fato essa transferência, que vai gerar a matrícula do imóvel é como se fosse o histórico dele, que no final vai constar o nome do último proprietário. Que é simplesmente o que ele falou, seria um organograma de todos os passos, seria ali a aproximação das partes, onde gera o contrato ou não, verifica se o imóvel existe, se o cara é mesmo dono ou a mulher é mesmo a dona daquele imóvel, se o imóvel não tem nenhum impedimento. Lavrar a escritura no cartório de notas, né, já foi explicado. Pagamento, gera as guias da prefeitura que tem que ser pago, do cartório, leva a escritura no cartório para fazer o registro e atualiza o registro ou cria-se um novo registro, uma nova matrícula para aquele imóvel.
para atualização cadastral. É só um organograma de como funciona na prática um registro de um imóvel. Quais são os princípios que regem o registro de imóvel? Tem alguns princípios que eu não coloquei aqui porque eu achei muito genérico, então eu trouxe alguns bem diretos e que tem a ver mesmo, né? No caso, o princípio da legalidade. Define os requisitos, documentos aceitos e padrões para registro. O registrador, como prestador de serviço público delegado, está limitado ao que a lei autoriza. Não é qualquer pessoa que pode ser agente no cartório de registro de notas ou no tabelionário. Essa pessoa tem que ter fé pública, ela tem que ter um curso, treinamento e ser um agente público ou então um agente delegado, né? Ele tem que ter delegação para poder executar esse serviço de registro de imóveis, no caso do que a gente está falando. Tá? Princípio da prioridade. Já foi explicado aqui em sala pelo professor e por outros professores também, essa questão da escritura. Uma pessoa pode vender o imóvel 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fazer 1, 2, 3, 4, 5 escrituras. O que vale é quem chega primeiro, registra primeiro. Quem chegar no cartório de registro de imóvel e registrar, tem aquele imóvel transferido para o seu nome. Os outros que não fazem esse procedimento, vai ter que reclamar para quem o vendeu, né? Então tem como recorrer, mas não pegando aquele imóvel de quem já deu entrada, já fez o registro, a atualização cadastral. Então esse seria o princípio da prioridade. Princípio da especialidade. Garantir a individualização dos imóveis registrados de modo que qualquer pessoa possa distingui-lo claramente dos demais, evitando confusão e facilitando sua localização. Quem já viu uma certidão de inteiro teor pode perceber que na descrição do imóvel é bem detalhado. Eu não tenho muito conhecimento de fazendas, mas lote urbano, por exemplo, de Palmas, tem lá quadra, alameda, lote, divisa, lateral com tal lote, lateral direito com outro lote, fundo com outro lote, na rua tal, medindo tantos metros. Então é uma descrição bem minuciosa. Além disso, vai ter todas as características do que tem naquele lote. Se tem uma casa, quantos cômodos tem, qual é a área construída, quando que teve reforma. Isso entra também, vou falar mais à frente do princípio da continuidade, que também entra essa mesma questão que eu acabei de falar. Aqui temos o princípio da unitariedade da matrícula. Como o João Pedro falou, na matrícula vai ficar todo o histórico daquele imóvel. Então, uma vez registrado o imóvel, aquela matrícula vai ter quando teve uma construção, quando teve uma averbação, quando trocou de proprietário, quem era o antigo proprietário, quem é o novo, se foi para leilão, se não. Tudo que acontecer referente àquele imóvel tem que ser averbado, tem que estar atualizando o registro cadastral daquele imóvel. A matrícula ela é única, é como se fosse o CPF da gente e aí só vai atualizando. Princípio da publicidade registral. De 2002 para cá já está automatizado, já está na internet, vamos dizer assim. Mas antes já tinha como você pesquisar lá no cartório, você ia lá, solicitava, esperava 5 dias para pegar essa certidão. Então tem o princípio da publicidade registral, que hoje também é digital. Então tem que ser público, tem que ser fácil de acesso, você saber de quem é aquele lote, como pesquisa, pelo número da matrícula ou pelo endereço, né? Que você pode ir lá no local, pegar o endereço certinho e pesquisar certidão de inteiro teor. Se eu não me engano é R$ 52,00 essa certidão. Princípio da concentração. Todas as informações relevantes sobre o imóvel devem estar concentradas nessa matrícula, que é única. Então não tem como eu chegar lá e atualizar um imóvel e gerar outra matrícula, gerar um outro protocolo que não está vinculado a essa matrícula. Tem que estar tudo ali. Para quando solicitar uma certidão, uma informação daquele imóvel, vir tudo descrito ali e a pessoa poder analisar se, por exemplo, se for um contrato de compra e venda, ela poder analisar se é mesmo verídico aquelas informações que o vendedor está passando para a gente, para ele, né, no caso, ou se tem algum problema, se está para leilão, se está alguma averbação de dívida, ou se está em inventário, alguma coisa do tipo. Princípio da continuidade, como eu já tinha falado, garante a cadeia contínua dos registros, evitando que terceiros estranhos pratiquem ato sobre o imóvel. Criou-se a matrícula, tem lá veio da União, aí tem lá o primeiro proprietário, construiu uma casa, aumentou, construiu uma varanda, uma piscina e vai atualizando. Vendeu para X pessoa, foi para leilão porque a pessoa não pagou a caixa, um exemplo. Então tem que ter essa continuidade de atos feitos naquele imóvel, naquela matrícula, né?
Tem que estar tudo descrito. Princípio da fé pública. O que está registrado na matrícula, no imóvel, presume-se verdadeiro e válido até que se prove o contrário. O agente público ou delegado tem fé pública. Então, tudo que ele colocou ali, tudo que está descrito, ele confirmou. Então, quando um agente pede para você um contrato assinado por verdadeiro, isso significa que aquele agente que estava lá no tabelionário de notas e fez essa etiqueta falando que você assinou por verdadeiro, ele está simplesmente falando que você estava na frente dele e assinou ali. E o outro agente vai confiar nessa informação que ele recebeu. Um exemplo. Esses foram os princípios que eu trouxe, que eu achei mais ligado aí ao registro de imóveis, e vocês podem encontrar outros nas doutrinas aí que forem verificar. E quais são os impactos do registro de imóvel? O impacto seria mais segurança jurídica, né? Registro de imóvel evita fraude, como eu expliquei durante os princípios. A pessoa pode chegar no cartório, verificar, hoje é online, buscar a certidão e verificar se aquele cartório é mesmo idôneo, se é daquela pessoa mesmo que está vendendo, se já não foi transferida para outra pessoa, dá publicidade, que é o que eu acabei de falar, e garante autenticidade, segurança, eficácia do ato jurídico, da transmissão desse bem, e dá o direito real ao comprador. Organização da cidade. Com o registro de imóvel, a cidade ela arrecada, né, corretamente seus tributos. Além disso, favorece o ordenamento territorial. Eu já vi muitos casos aí de lotes de 370 metros, 12 por 30, que é dividido ao meio, mas no cartório não está feito essa verbação, né, que é falado. Então, divide, constrói 2 casas, vende, mas a pessoa não transfere para o nome porque não está averbada aquela divisão. É um exemplo disso, que falta para organizar a cidade. E política de habitação, tanto municipal, estadual, federal. Para se ter uma noção de quantas casas tem, por exemplo, como que é essas casas, a construção delas, se tem casa no lote. Às vezes a pessoa tem um lote, constrói uma casa e não atualiza o registro. Os desafios: informalidade e ausência de registro. Acabei de falar, né? Muitas ocupações são consolidadas sem registro formal, o que inviabiliza a titulação e segurança jurídica dos ocupantes, né? Burocracia e exigências documentais. Não que seja ruim, tá? Mas é um desafio enfrentado na questão do registro. Porque quando a pessoa se depara com essa burocracia para se registrar, principalmente financeiro, você tem um lote para construir e registrar, você tem que ter um arquiteto para fazer um projeto, para poder cadastrar na prefeitura, para poder pegar a licença para você poder construir. Esse dinheiro que essa pessoa gastou aqui com arquiteto, com licença, ela poderia já estar fazendo a fundação da sua casa. Então muitas pessoas param por aí. Integração institucional e coordenação entre entes políticos. A falta de articulação entre município, estado e cartório gera duplicidade, conflitos e competência na lentidão na implementação de políticas e registros. Eu coloquei isso e deixei, mesmo depois de encontrar o site RI Digital. Eu vou mostrar o site mais para frente. Havia, né, um conflito, porque para você consultar um imóvel de Palmas, você tinha que verificar no cartório de Palmas, registro de imóveis de Palmas. Ainda é assim, só que agora você faz online, né? Então agora você pode buscar online. Só que mesmo assim não tem uma divulgação, não tem uma articulação do poder para demonstrar que isso pode ser feito. Então deveria ter mais essas informações, divulgação disso para melhorar, tentar, né, pelo menos diminuir essas irregularidades. Conclusão: registro como garantia, direito real, né, como garantia de propriedade, avanços históricos, só melhorou, né, já a gente viu aqui, nosso colega apresentou, e modernização, que é o que eu vou apresentar agora, né? Inclusão social, acessibilidade eficiente, contratos com assinaturas digitais, que são válidos, e consulta em tempo real, entre aspas, porque o site, você solicita. Eu vou deixar o site para vocês, mas é simples. O site você entra, cria um cadastro e solicita a certidão. Aí tem a opção de você solicitar a certidão pelo número da matrícula ou pelo endereço. E tem outros serviços lá que você solicita. Eu não vou entrar muito porque a gente está falando mais do registro. Mas você solicita online e tem 5 dias para eles te devolver essa certidão. Eles vão fazer a busca no cartório referência, né? Se você colocar que é de Palmas, eles vão vir aqui. Em São Paulo tem vários cartórios, então você tem que selecionar qual é o cartório. E aí eles fazem a busca e te devolvem essa certidão. Aqui é um modelo de certidão de inteiro teor. Aqui o primeiro, aqui, ó, a matrícula. Aqui embaixo o imóvel com a descrição dele. Lote de terra desmembrado de área maior, lote número 49, quadra 03. O proprietário
E aqui embaixo vem tudo que aconteceu com esse imóvel, o registro anterior, no caso teve um desmembramento do lote, então tem o número do registro anterior. Então criou outros 2 registros. Compra e venda, aqui no caso o contrato do compra e venda, que já está aqui, a averbação aqui, e aqui embaixo, construção no lote, tudo que eu expliquei e falei, tá? Aí aqui fala, ó, uma casa residencial de número, tal, venâncio, quadra, fala tudo todo o histórico dessa matrícula. Alienação fiduciária. Tá? Quando você financiar a casa, por exemplo, junto à Caixa, eles colocam aqui na matrícula. Então, mostra todo o histórico desse imóvel. E, enfim,